Convido você a abrir sua Bíblia em Atos. Nós vamos dar continuidade ao nosso texto da semana passada. Hoje nós vamos a partir do versículo 22 de Atos 15. Tem sido uma bênção para a nossa igreja, podemos caminhar em Atos, né? E semana após semana a gente ia avançando um pouquinho mais, vendo o que o Senhor quer nos ensinar por meio da sua palavra. E eu não tenho dúvida de que hoje Ele quer nos ensinar um pouco mais pela sua palavra, né? Quer nos apontar um pouco mais a áreas de nossa vida que precisam ser corrigidas, mas ao mesmo tempo Ele quer nos apontar um pouco mais sobre a graça de Cristo, que é abundante sobre cada um de nós e que nos permite, por causa dessa graça, virmos aqui, podemos adorar o seu nome, podemos pedir perdão, podemos ouvir a sua palavra. Leia comigo, me acompanhe aí, Atos capítulo 15, a partir do versículo 22, vai dizer para nós assim: Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes dentre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante de nós está a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações por meio dela. Que ela atinja, Deus, as áreas necessárias em nossa própria vida. Que ela diminua todos os desvios que porventura possam haver em nossa mente e coração. E nos leve, ó Deus, para um só lugar, que é aos pés de Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, aquele que fez o que nós não conseguiríamos fazer para nos dar o que nós não poderíamos ter sem Ele. E então é no nome dele que eu oro grato. Amém. Amém. Bom, irmãos, assim como na semana passada, o texto de hoje ele continua trabalhando uma pergunta bem importante, né? Uma pergunta, de certa forma, que estava maltratando, de certa forma, os cristãos gentios, os não-judeus ali naquela região. E a pergunta era: o que Cristo fez por mim é realmente suficiente? Essa era a pergunta. Essa era a dúvida que pairava ali, se o que Cristo fizera garantia tudo, ou se eles ainda precisavam completar de alguma forma o que Cristo fez. E então, irmãos, eles ouviram o Evangelho, eles creram em Jesus, eles experimentaram a alegria da salvação e ainda assim conviviam com a sensação de que algo faltava. Falta uma prática, falta um rito, falta uma obediência. Isso estava dificultando muito a vida deles, né? Dificultando muito. O Evangelho alcançou os gentios, mas e depois?
Em que termos essas pessoas seriam acolhidas? A fé em Cristo bastava, ou a lei de Moisés ainda determinava quem de fato pertencia ou não ao povo de Deus? Essa era a questão. Essa era a questão. Foi a questão da semana passada, é a questão, de certo sentido, também de hoje. E esse concílio aqui, de Jerusalém, em Atos 15, que começou na semana passada e que agora traz o seu ponto, né, traz a sua resolução àqueles irmãos, ele marcou um momento muito decisivo ali na história da igreja. A igreja foi confrontada com a necessidade de discernir sobre o que realmente é o Evangelho. No final das contas, irmãos, faltava uma compreensão clara para aqueles irmãos do que é o Evangelho. E então essa carta que é enviada a eles tem esse intuito de resolver essa questão de uma vez por todas. A discussão envolvia circuncisão, costumes e tradições, mas o centro da questão é um pouco mais profundo, se a gente pode dizer assim. A salvação repousa inteiramente na graça de Deus em Cristo ou em uma marca no corpo? Esse era o problema. Os judeus queriam que os gentios fizessem a marca do corpo, chamada circuncisão, para primeiro se tornarem gentios, para só então serem aceitos como cristãos. Mas, irmãos, se Cristo era suficiente, a marca ainda era necessária? Ela foi, como nós vimos na semana passada, importante durante um tempo da história do povo de Israel, mas para os propósitos de salvação, já não. Então a decisão ela foi tomada e não podia permanecer restrita à liderança ali em Jerusalém. Eles decidiram sobre uma questão, mas aquilo não podia ficar só entre eles. Ela precisava alcançar todas as comunidades alcançadas pelo Evangelho. Ela precisava chegar até aqueles irmãos que estavam mais distantes e que estavam sofrendo uma questão em seus próprios corpos, e também ali uma questão de menosprezo, se a gente pode dizer assim, ou de pressão dos judeus para com eles. Então aquele assunto precisava ser resolvido e alcançar a todos. Então o trecho de hoje, irmãos, revela o caráter pastoral então desse processo. A igreja se reúne e os líderes são enviados para dar essa notícia. A carta ela é escrita, mensageiros são escolhidos e enviados, confirmando então aquilo que foi decidido, na expectativa de que a igreja crescesse em maturidade e o evangelho continuasse avançando. O intuito era descortinar, o intuito era tirar a neblina dos olhos que ainda pairava sobre aquele assunto. O texto nos mostra uma igreja conduzida pelo Espírito, e a gente viu isso, quando o texto diz, coube bem ao Espírito nos decidir. Então o texto mostra essa igreja comprometida, ouvindo a voz de Deus por meio do seu Espírito, comprometida não apenas em preservar a verdade, mas em comunicar essa verdade com responsabilidade e principalmente com amor. Eles queriam que a mensagem chegasse cheia de verdade, mas com amor àqueles irmãos. Afinal, a liderança estava entendendo que aquele assunto, ao ser resolvido, não ia afastar os irmãos, mas ia aproximar os irmãos. Por isso que tinha amor envolvido. Então a liderança ela estava expressando sua autoridade espiritual de forma cuidadosa, mas de forma amorosa, apontando para a suficiência da graça de Deus e protegendo o coração daqueles que estavam recebendo aquela mensagem. Sendo assim, irmãos, ao caminharmos por Atos 15, de 22 a 35, que é o nosso texto de hoje, observamos como a igreja enfrenta os desafios sem trair o Evangelho, sem romper a unidade, mas também sem esmagar, sem danificar as consciências. Deixando claro, irmãos, que o Espírito Santo é quem conduz o seu povo às decisões que preservam a verdade, mas que produzem ao mesmo tempo conforto, alegria e edificação mútua. Aquilo não era simplesmente também, irmãos, só para eles, mas é para nós. É por meio de ouvirmos a voz de Deus, por meio da sua palavra, discernirmos sua palavra pelo Espírito, que nossas dúvidas também serão resolvidas. Então hoje vamos aprender que o Evangelho não coloca fardos nas vidas das pessoas. Eu trouxe um desenho para as crianças, para elas irem também acompanhando, e é bem interessante lá, porque no desenho mostra uma criança com um peso e em seguida Jesus com esse peso. E é bem isso, Cristo assumiu o nosso fardo, Cristo assumiu o peso do pecado que havia entre nós, que afastava nós e o nosso Deus. A grande ideia é que essa frase
que acompanha, né, nos acompanha sempre em nossas pregações, está aí no seu boletim, e ela diz o seguinte: a igreja permanece unida quando a verdade é discernida com o Espírito, comunicada com amor e sustentada pela palavra. E hoje eu dividi o nosso texto em sessões. Então a gente vai ter a primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. A primeira sessão é apenas o versículo 22, onde nós vamos tratar dos mensageiros. Eu quero reler com você o versículo 22, só para deixar claro o meu ponto aqui, e eu espero, para a glória de Deus, persuadir você, a partir do texto bíblico, daquilo que nós vamos estudar. O versículo 22 diz: então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. A narrativa, irmãos, ela começa com então, certo? Está aí na sua Bíblia, acredito que também, todos nós temos praticamente todos a mesma versão, e então essa narrativa começa com então. Então Lucas vai conectar diretamente o que vai acontecer com o que havia acontecido em Jerusalém durante o concílio da igreja. Depois que a verdade foi definida ali entre aquela liderança, então agora ela precisa chegar até o povo. Em outras palavras, irmãos, isso é transparência. Aquela liderança, juntamente com a igreja, decide uma coisa, mas eles querem tornar aquilo transparente. Eles querem que aquelas palavras cheguem, eles querem comunicar uma verdade, e eles querem comunicar aquela verdade o mais claro possível, para que todas as dúvidas, todas as questões, elas sejam resolvidas de uma vez por todas. Aqui, irmãos, não tem intenção de maquiar uma coisa, ou de suavizar o que precisava ser dito. Não, eles falam a verdade em amor, e vocês viram isso, inclusive nós vimos no nosso devocional. Paulo está pedindo então que aqueles irmãos, eles façam todo o esforço para viverem em unidade, e isso que a igreja está fazendo em Atos 15, irmãos, é o esforço para viver em unidade. Então os textos estão conectados de certa forma. Então essa verdade, ela ia libertar, e a verdade, irmãos, como um todo, ela é libertadora. Irmãos, a mentira, ela tem um poder muito grande de atrapalhar as relações, de dificultar as relações, mas a verdade dita em amor, irmãos, ela aproxima, ela resolve essa questão. Então Lucas registra, depois de então, os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, decidiram. Estou no versículo 22 do nosso texto. Então a liderança, irmãos, ela assumiu essa responsabilidade. Já viram um meme que tem, um rapazinho pegando uma carteira de trabalho e jogando assim? Bota em minha mão que eu resolvo. É mais ou menos o que a liderança fez. Quando alguns de nós gostam muito de futebol, e tem alguns jogadores de futebol que eles ficam direto pedindo a bola. Eles querem que a bola passe pelos seus pés para que eles deem continuidade à jogada. Então foi, em certa forma, isso que a liderança fez aqui. Elas assumiram a responsabilidade e então elas querem comunicar essa decisão para a comunidade. Então não estamos falando aqui de autoritarismo ou de uma decisão populista. Não, a gente está falando aqui, irmãos, de uma verdade que foi, quando a gente viu o relato da semana passada, inclusive, e nesse também, nós vamos ver que ouviram, as opiniões foram ouvidas até se chegarem a um consenso. Enquanto eu estava estudando, eu me deparei com um comentário, e eu espero, como vocês sabem, meu inglês é maravilhoso, eu espero dizer esse nome perto do correto, mas George Eldon, ele é um teólogo norte-americano, professor universitário, e um irmão muito influente, né, no meio acadêmico. Ele, pensando sobre esse assunto, ele diz o seguinte: a unidade da igreja primitiva repousava na autoridade apostólica exercida de forma relacional sobre a condução do Espírito. E é assim, irmãos, uma igreja demonstra comprometimento não apenas com o conteúdo da verdade, mas com a forma como essa verdade ela é entregue. Uma das coisas que eu sempre me preocupo, irmãos, é se eu estou sendo claro para vocês. Do lado de cá eu me preocupo em pregar a verdade, mas eu me esforço ao máximo para falar isso de uma forma que vocês entendam.
Não adianta eu chegar aqui, ficar falando um monte de coisa, você sair e dizer assim, não entendi nada do que o pastor falou hoje. E esses irmãos aqui, esses líderes da igreja, há 2000 anos atrás, tinham também esse comprometimento, de que a verdade chegasse até as pessoas e chegasse então de uma forma clara, para que de novo aquele problema fosse resolvido. Mas a seguir, ainda no versículo 22, Lucas identifica Judas chamado Barsabás, e Silas como líderes entre os irmãos. Essa, irmãos, é uma identificação muito importante. No mundo antigo, irmãos, o mensageiro ele representava plenamente a mensagem, mas representava plenamente também quem o tinha enviado. Então, mensageiro e mensagem, elas precisavam caminhar juntas. Então, aqueles irmãos não são escolhidos à toa. Nós aprendemos, irmãos, que a igreja, ela protege a mensagem por meio de homens reconhecidos, maduros e confiáveis. Aqui, irmãos, vemos uma igreja protegendo o evangelho por meio de homens reconhecidos pela própria comunidade. Inclusive, mais tarde, o próprio Paulo, ele vai normatizar essa situação, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer que um homem que aspira ao episcopado, um homem que aspira à liderança da igreja, ou o pastoreio, ele não pode ser neófito. O neófito, irmãos, é um novo na fé, é uma pessoa jovem. Por quê? Porque ele precisa ser experimentado. Ele começa dizendo que ele precisa ser marido de uma só mulher, então ele tem que ser homem. Aqui a gente já mata uma série de problemas que a gente tem por aí. Ele precisa ser marido de uma só mulher, ele precisa ser pai. E ele não pode ser neófito. Ele pode ser casado, ter filhos, mas ser um novo na fé. Então, todo esse combo, ele era muito importante, porque quando alguém olhasse para aqueles irmãos, eles iam confiar na mensagem que estava sendo escrita, ou que estava sendo trazida. Tanto que no nosso texto, a intenção da igreja, quando envia eles, é que sua presença ali confirme o que eles estão escrevendo, recebendo por escrito. A gente leu isso. Então a igreja não protege a mensagem porque confia nos homens, mas porque esses homens estão subordinados ao Cristo, que é o Senhor da igreja. Homens maduros, irmãos, são instrumentos. Cristo é o guardião fiel do evangelho, e homens são instrumentos desse Cristo. Alguém disse, irmãos, eu não sei quem é o autor, mas alguém disse o seguinte: em contextos de controvérsia, testemunhas respeitáveis representam a fidelidade da comunicação e impedem a suspeita de distorção. Então, a presença daqueles irmãos ali era muito significativa, era muito importante. Isso nos mostra, irmãos, que a autoridade da decisão não repousa apenas sobre o texto da carta, mas também na credibilidade daqueles que estavam entregando aquela carta. Paulo e Barnabé, eles, apesar de conhecidos ali em Antioquia, eles estavam no centro da controvérsia. Então isso foi muito importante, pois a igreja estava confirmando a verdade com múltiplas vozes, testemunhas oculares, uma carta escrita, homens maduros, uma série de meios de preservar a mensagem. Que coisa linda, irmãos. No tempo, nós estamos falando, talvez você ouça isso aqui, e você disse, pastor, mas realmente era necessário? Era necessário, por quê? Hoje nós temos a Bíblia aqui na nossa mão. Então a gente tem o escrito aqui. Naquele tempo eles não tinham. Eram pequenos pedaços da escritura soltos. Então a gente já até viu isso aqui em pregações passadas, que muitas vezes quando eles ouviam um texto, para confrontar, confirmar o que eles ouviam do pregador, para saber se aquilo era realmente verdade, eles andavam semanas, quilômetros e quilômetros, para ver lá em Riachão, por exemplo, alguém que tinha um pedaço de papiro que estava escrito, se batia as informações. Então, não minimiza isso aqui, irmão. Você tem aí na palma da sua mão, você tem um tablet, você tem um celular, você tem a Bíblia escrita, você tem a internet. Para nós hoje está tudo mais fácil, mas naquele tempo não era assim. Então a igreja, ela se cerca de todas as possíveis confirmações necessárias e importantes para que a mensagem fosse recebida e dissesse assim, é verdade o que está sendo dito. Então era muito importante aquela presença daqueles missionários, junto com a carta, homens confiáveis, maduros, líderes na igreja em Jerusalém, experimentados. Então os irmãos ali, a gente vai ver inclusive qual é a reação deles, quando eles recebem esse combo,
eles olham para tudo aquilo juntos e eles vão dizer uma coisa: eu não vou adiantar, você já leu, mas já já nós vamos chegar lá. O verbo, irmãos, que estrutura essa ação aqui, ela é bem claro: a igreja envia. É a igreja quem envia, irmãos. Esse envio expressa a identidade missionária do povo de Deus. E mais uma vez eu quero reforçar e convidar você a continuar em oração por uma igreja mãe para a nossa igreja. Muito importante, nós temos uma igreja por trás que nos ajuda, que coopera com a gente, que é um suporte para nós. Quando dificuldades aparecerem, elas vão aparecer, como apareceu aqui, uma igreja mãe, irmãos, resolveu o problema. Então é muito importante que a gente continue orando por uma igreja mãe para a nossa igreja. Desde o Antigo Testamento, irmãos, Deus se revela como aquele que envia. Nós lembramos de Moisés, nós lembramos depois dos profetas, é Deus quem envia. E aqui, mais uma vez, nós vimos Deus enviando. No Novo Testamento, esse é um movimento que atinge seu ápice no próprio Cristo. Deus envia seu Filho, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Então, Cristo é o enviado por excelência. Então, agora, unidos a Ele, a igreja participa desse mesmo movimento, enviando esses irmãos juntamente com a mensagem. Portanto, irmãos, proteger o Evangelho da graça é comunicá-lo com clareza. Isso faz parte da nossa missão como igreja. Não é à toa que a gente recebe tanta informação. Você sabe por que você recebe tanta informação? Em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que a função dos líderes na igreja é capacitar cada crente. Eu não estou com você todos os dias da semana. Então, quando nós instruímos você por meio da palavra, nós estamos capacitando você para o exercício do seu ministério lá fora, no dia a dia. Então, espero estarmos cumprindo isso de forma fiel. Vamos pensar sobre a cristologia desse ponto aqui. Pensando na cristologia desse versículo, irmãos. Judas, Silas, Paulo e Barnabé, eles são enviados para anunciar uma mensagem que liberta consciências, porque Cristo foi enviado antes deles. Porque Cristo veio à terra, porque Cristo cumpriu fielmente a ordem dada pelo Pai, porque Cristo foi esse mensageiro perfeito. Então agora, irmãos, nós podemos imitá-lo. Eles não apenas anunciam a graça, Cristo é a encarnação da graça. Ele carregou o nosso jugo. Portanto, meus irmãos, ao rejeitar qualquer exigência adicional como condição para a salvação, a igreja confessa que a obra de Cristo é suficiente. Calvino, falando sobre isso aqui, pensando sobre esse ponto, ele diz o seguinte: acrescentar qualquer requisito à obra de Cristo é esvaziá-la, é esvaziar o Evangelho de sua essência. Acrescentar qualquer coisa, o próprio Cristo já falou sobre isso. Ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula. Então, irmãos, nós não podemos, não precisamos e não podemos nem acrescentar, nem tirar nada. Nós precisamos ser fiel às Escrituras. Então, enviar mensageiros para afirmar essa verdade significa honrar a cruz e preservar a liberdade do povo de Deus. Algumas aplicações para nós desse ponto aqui. Primeiro, confie no modo como Deus governa a sua igreja. Confie no modo como Deus governa a sua igreja. Deus sabe ser Deus, irmãos. Deus sabe ser Senhor da igreja. Deus sabe coordenar a igreja. Deus conduz sua igreja por meio de liderança espiritual exercida em comunhão. Quando você vive em constante suspeita, resistência ou isolamento, você não está sendo mais cuidadoso, está se afastando do meio que o Espírito usa para preservar, ensinar e proteger sua fé. Então, confie no modo como Deus governa a sua igreja. Segundo, leve a sério quem Deus usa para comunicar a verdade. Irmãos, eu falo isso debaixo de muito temor. Fiquei parado muito tempo enquanto eu estava escrevendo essas três aplicações aqui, fazendo avaliações, pedindo a Deus que me desse discernimento, pedindo a Deus, irmãos, que me dê a graça de estar sendo um pastor cuidadoso com você, um pastor que
que tem temor de Deus por meio das pregações, do cuidado que eu tenho que ter com vocês, com as orações que eu faço em favor de vocês. Não quero ser um pastor só de nome, quero ser um pastor de fato e de verdade em suas vidas. Portanto, irmãos, leve a sério, não porque sou eu que estou falando, mas até porque você pode confrontar o que eu digo aqui com o que está na palavra. Você recebe um áudio semanalmente dessa pregação para você ir na sua Bíblia semanalmente e averiguar o que está sendo dito. Não engula simplesmente, sem repensar, sem avaliar, sem confrontar, mas leve a sério quem Deus usa para comunicar essa verdade. Deus não separa mensagem e mensageiro. Ele usa pessoas reconhecidas, maduras e comprometidas para guardar o Evangelho. Portanto, irmãos, desprezar o testemunho de quem anuncia a verdade é enfraquecer o próprio cuidado de Deus com você. Eu não sei como você recebe, como você sai daqui pensando sobre a mensagem que você ouve. Eu espero que você não saia daqui, lembra de hoje de manhã? Resmungando. Eu que vou fazer isso aí que esse pastor está dizendo? De maneira nenhuma. Irmãos, sabe o que eu digo com todo o temor no coração? Se você sai daqui dizendo que não vai cumprir o que eu falo, minha preocupação não é se você gostou do que eu falei, não. Minha preocupação é se eu fui fiel ao que Deus mandou eu falar por meio da sua palavra. Porque, irmãos, pense comigo. Se eu for fiel à palavra de Deus e eu comunico essa palavra para você com verdade, se o que eu falo para vocês está baseado na verdade, eu estou sendo apenas um cano que conduz alguma coisa. Eu não sou o escritor desse livro. Não fui eu que escrevi esse livro. Quem escreveu foi o próprio Deus, usando homens fiéis, que ao longo da história, 40 homens, cerca de 40 homens, escreveram esse livro aqui. Então, se eu estou sendo fiel, irmãos, eu durmo tranquilo. Então, se você sair dizendo ali, eu vou lá fazer o que esse pastor está dizendo, irmão, eu vou dormir tranquilo. Quanto a isso, eu vou dormir tranquilo. Fique tranquilo, está tudo bem. Agora eu continuo orando por você, pedindo para Deus, Senhor, pega leve com o bichinho, pega leve com a irmã, estão sendo teimosos, eles estão se rebelando, mas Senhor, não é contra mim que eles estão se rebelando, então Senhor, tem misericórdia, vai devagarzinho, né? Hoje de manhã nós falamos de disciplina, vai devagarzinho, Senhor, pega leve com eles, porque irmão, se Deus vier devagarzinho com você, tome cuidado, bote sua barba de molho, se Ele vier devagarzinho. Portanto, irmãos, leve a sério quem Deus usa para comunicar a verdade. Terceiro, abandone qualquer tentativa de completar a obra de Cristo. Se você ainda vive tentando provar que merece a aceitação de Deus, você não descansou na suficiência de Cristo. Cristo não precisa de complementos, irmãos. Cristo não precisa do seu trabalho. Cristo não precisa da sua obediência. Cristo não precisa que você seja um cristão melhor para Ele aceitar. Não, Ele aceita como você é. Ele te aceita como você é, cheio de carrapicho, cheio de pecado. Carrapicho é uma linguagem boa para as ovelhas, porque a ovelha anda no mato e se deita em qualquer lugar, entra num lugar estranho, aí vai juntando aqueles carrapichos, né? Você sabe o que é carrapicho, né? Aqui no Maranhão tem carrapicho, moça? Tem carrapicho, né? Porque pode ser que seja outro nome, lá no Piauí é carrapicho. Deus aceita você cheio de carrapicho como você é. Mas sabe o que Ele faz? Ele não deixa você com esses carrapichos para sempre. Ele usa pessoas para tirar os carrapichos de você. Então aproveite a bênção que é fazer parte de uma igreja. Se deixe ser cuidado pelos irmãos. Deixe que a igreja ajude a tirar seus carrapichos. Você não consegue tirar sozinho. Lembre-se que você é uma ovelha. Ovelha não tem esses movimentos que a gente tem humanos. Outras pessoas precisam ajudá-las. Segunda sessão, primeira sessão, versículo 22. Segunda sessão, versículos de 23 a 29. Quero ler de novo com você. Diz assim a palavra de Deus. 23. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aqui é um endereçamento, né? Aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. É como se eles dissessem graça e paz a vocês.
E eles entram no conteúdo da carta. 24. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos nós, aqui é o que eles estão dizendo, assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Montou-se uma comitiva para ir até aqueles irmãos. Versículo 26, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, versículo 27, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Irmãos, se esses pontos estavam sendo levantados aqui é porque eram questões que estavam acontecendo lá e que precisavam ser tratadas. Vocês farão bem em evitar essas coisas e que tudo lhes vá bem. Que tudo lhes vá bem até aqui. Lucas agora, irmãos, que é o autor da carta de Atos, e nós sabemos bem disso, ele é quem vem nos escreve a um irmão lá no capítulo 1, irmão chamado Teófilo. Ele escreve a Teófilo e ele vai contando, toda essa história. Então Lucas, que é o autor aqui, ele agora nos permite ouvir a mensagem que a igreja julgou necessário anunciar. Mas não é só isso não, irmãos. Também nós vamos ver a forma como essa carta revela submissão ao Espírito. A carta começa com uma identificação simples, porém bem profunda. Os apóstolos e presbíteros, seus, olha o texto aí, irmãos. Eles estão dizendo, nós, apóstolos e presbíteros, somos seus irmãos. Então eles já estão dizendo de cara aqui, que eles acreditavam que eles tinham sido salvos pela graça, e que portanto não precisava de mais nada. Só que nessa introdução eles já dizem isso. Os apóstolos e presbíteros, seus irmãos. Então a liderança se apresenta como família, como corpo, como irmãos. Eles se identificam, irmãos, como são líderes da igreja. Mas essa autoridade, irmãos, ela não cria distância, não cria hierarquia, ou essa ideia de que alguém manda e alguém obedece. Pelo contrário, irmãos, a ideia aqui é de fraternidade, de família. A liderança não fala de cima para baixo, mas ela fala de dentro para fora, como quem faz parte, como quem é mais um no corpo. Isso, irmãos, faz toda a diferença para o que vem pela frente. Começar a carta desse jeito aqui diz muito sobre o que eles vão dizer. Você já passou, irmãos? Você já passou pela experiência de estar numa empresa e receber um comunicado, uma carta dessa empresa, e logo de cara você lê quem está enviando o comunicado, antes mesmo de ler a carta, você pega a carta aqui, você vai logo por fim e já vê quem escreveu. Antes de ver o conteúdo, você logo vê quem escreveu e você já pensa, vixe, deve vir bronca. É igual aquele chamado que você que trabalha em empresa talvez já tenha recebido. Fulano, o chefe quer te ver. E você, vixe, o que foi que eu fiz? Às vezes o pai para o filho, quando chegar lá em casa a gente vai conversar. Já aconteceu, às vezes os meninos eram pequenos, e aí a gente estava num determinado lugar, eu dizia assim para eles, quando chegar lá em casa a gente conversa. Aí eles ficavam de vez em quando futucando, o que é que o senhor quer falar comigo? Eu disse, não, moço, calma, chega lá em casa a gente conversa. E andava a mão um pouquinho, ei pai, o que é mesmo que o senhor está querendo falar comigo? Calma. Então esses irmãos aqui, talvez, irmãos, se eles receberem essa mensagem aqui e já lessem de cara os apóstolos ali, eles dizem, meu Deus, agora veio os pastores da igreja escrever para nós. Já não bastava esses irmãos que estavam aqui criando problema para nós, agora vem os pastores da igreja mandar uma carta para nós. Mas de cara eles chamam aqueles de irmãos. E isso muda tudo. Os apóstolos, irmãos, eles se apresentam como irmãos. Antes de orientar, a liderança se identifica, se aproxima. Antes de corrigir, eles se reconhecem como parte do mesmo corpo, como parte do mesmo problema.
Mas não pode ficar aqui porque tinha algo a ser dito. Algo ia chegar até eles. A carta reconhece, irmãos, explicitamente a origem do problema. Versículo 24. Ele diz assim: alguns dentre nós os perturbam. A igreja, irmãos, por meio de sua liderança, ela assume responsabilidade. Eles não minimizam o dano. Eles não transferem a culpa. Eles não espiritualizam a confusão. Eles assumem o erro. Alguns dentre nós estão causando problemas para vocês. Eu estava lendo um comentário de Hernandes Dias Lopes, e ele disse assim: igrejas maduras não negam seus erros. Eles os enfrentam com verdade e com humildade. Irmãos, isso aqui é muito instrutivo para nós. Tem lugares por aí que as pessoas ficam passando a mão nas cabeças das pessoas que erram, porque tem um bom dízimo, porque são de uma família de muito tempo na igreja, por uma série de coisas. Vê o erro e não quer confrontar. Por quê? Porque se confrontar, rapaz, se eu falar, vai criar um problema. A pessoa pode não receber bem, a pessoa pode não falar mais comigo, e aí minimiza. Irmãos, esses irmãos aqui, essa liderança, e a igreja como um todo, porque eles estavam levando a decisão da igreja, eles não minimizam o erro. Eles dizem assim: irmãos nossos aqui de Jerusalém, da nossa igreja de Jerusalém, estão causando problemas para vocês aí. Esse reconhecimento de erro, irmãos, ajuda a restauração e ajuda inclusive a restaurar a confiança. Mas também, irmãos, prepara o terreno para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é a edificação da igreja. Lucas registra, irmãos, no versículo 25, que a decisão foi tomada de forma unânime. Toda a igreja concordou com o que havia sido escrito. E essa unanimidade, irmãos, ela surge de ouvir. O concílio ouviu testemunhas, o concílio examinou as escrituras e o concílio aguardou a direção de Deus. Unidade verdadeira, irmãos, nasce quando a igreja se submete à verdade revelada. Unidade, irmãos, vem por meio da palavra. Nós aqui, irmãos, somos uma comunidade. Nós precisamos, dentre tantas coisas que nós podemos discordar. Quando a gente for construir o prédio, a gente pode discordar da cor, a gente pode discordar do formato, a gente pode discordar se vai ser um andar ou dois, se vai ter calçada de tal tamanho ou daquele, mas o que nós não podemos discordar, irmãos, é do que diz a palavra de Deus. Nós precisamos ser unânimes, termos o mesmo pensamento sobre a palavra de Deus. Por isso a gente dá tanta atenção para o ensino aqui, irmãos. É por isso que a gente dá tanta atenção. Então essa unidade vem pela palavra. E seguindo, no versículo 26, o texto diz: homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão falando daqueles homens que eles estão enviando. Essa informação aqui, ela vai proteger o conteúdo da carta. Então, questionar, irmãos, o ministério desses homens significava enfraquecer a mensagem. Greg Kerr, em um de seus comentários sobre Atos, ele escreve o seguinte: em contextos de controvérsia, a credibilidade do mensageiro sustenta a clareza do conteúdo. A igreja defende seus enviados porque defende o evangelho que eles anunciam. E aí chegamos no coração do texto, irmãos, versículo 28. O texto diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então essa frase aqui, ela vai definir a natureza da autoridade. A decisão nasce da submissão ao Espírito. William MacDonald disse o seguinte: o Espírito Santo é o verdadeiro presidente do concílio. Aqui, irmãos, nós aprendemos que decisões precisam carregar temor, mas decisões precisam carregar humildade e ainda consciência da presença ativa de Deus em tudo que a igreja faz. Portanto, meus irmãos, na vida de cada crente, nós precisamos depender do Espírito. A carta afirma, irmãos,
não impor a vocês nada além das Escrituras. Nós não queremos e não vamos impor a vocês nada além das Escrituras. Nenhuma prática, irmãos, é colocada como condição para pertencer ao povo de Deus. As orientações apresentadas dizem respeito à convivência comunitária entre judeus e gentios, não ao fundamento da fé. Aquelas coisas que estavam escritas na carta, que aqueles irmãos deveriam se abster, eram a pura questão de convivência entre eles. Tinha gente que se escandalizava com comer certo tipo de comida. Então os apóstolos estão dizendo, para o bem comum da igreja, deixem de comer essas coisas. Para o bem comum da igreja, se abstenham de tal situação. Isso, irmãos, inclusive demonstrava amor. Isso demonstrava uma entrega representando o que o próprio Cristo fez pela igreja quando entregou a si mesmo. Então essas orientações, elas dizem respeito a essa vida comunitária. Essas orientações, elas não eram restrições à liberdade cristã. Elas eram orientações à igreja, para que a igreja vivesse o amor que é o vínculo da paz. 1 Coríntios 13 diz assim: assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Era isso que aquela igreja estava encorajando aqueles irmãos a terem. A fé, irmãos, permanece o fundamento da salvação, mas é o amor que governa a vida da comunidade. Pensando sobre cristologia nesse trecho, irmãos, toda a carta gira em torno do nome de Jesus Cristo. É por esse nome que Paulo e Barnabé arriscam a vida. É por esse nome que eles concentram a autoridade. É esse nome que traz redenção. É esse nome que indica a missão. Então o concílio, ele não protege costumes, mas ele protege a glória de Cristo. Qualquer exigência, irmãos, que atrapalhe a comunhão e ataca a consciência da igreja, e principalmente atrapalha o entendimento da obra de Cristo, precisa ser removida, seja naquele tempo, seja em nossos tempos. Na semana passada eu mencionei que quando eu era criança, pessoas questionavam por que, sendo crente, eu jogava bola. Então eu precisava sentar e conversar com as pessoas e explicar por que alguns acreditam assim, por que outros acreditam assim, mas isso em nada muda a minha fé, porque não é um futebol que vai dizer quem eu sou. Quem eu sou é fruto do que Cristo fez por mim. Quem você é, irmãos, não necessariamente diz a ver com a cor do seu cabelo, ou com você usar ou não brinco, minhas irmãs, ou você está de calça ou de vestido, mas é o que Cristo fez por você. O Evangelho, irmãos, não é Cristo e mais alguma coisa, é somente Cristo. Inclusive, em outubro passado, nós vimos em uma das séries de pregações sobre os solas, justamente isso. Nós não precisamos de Cristo e algo mais. Por quê? Porque em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Algumas aplicações para nós desse ponto aqui, para a gente partir para a terceira sessão e última. Abandone todo orgulho e abrace a humildade de Cristo. Esse texto nos chama, meus irmãos, a arrepender-nos de qualquer espírito de superioridade. Tratar uns aos outros como família redimida por Cristo. Aqui, irmãos, não tem ninguém maior, nem ninguém menor, aqui somos todos irmãos. Onde há orgulho, meus irmãos, Cristo não é refletido. Porém, aonde há humildade, Cristo é glorificado. Portanto, abandone o seu orgulho e se encha de humildade. Segundo, pare de esconder seus erros e comece a confessá-los. Essa igreja aqui, irmãos, não passou a mão na cabeça daqueles que tinham errado. A igreja de Jerusalém lhes disse: algum dentre nós os perturbam. Eles não terceirizaram a culpa, eles não relativizaram o problema, não chamaram o pecado de diferença de opinião. Não, ele disse: nós falhamos. Isso, irmãos, confronta diretamente nossa cultura de autoproteção. Muitas vezes escolhemos preservar nossa imagem em vez de preservar a verdade. Outras vezes achamos que ficar em silêncio é melhor decisão ao invés de confessar o pecado. Nós vimos no Salmo 32 que ficar calado não é a melhor opção. Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera,
mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Portanto, meu irmão, se você tem tentado esconder da igreja, dos seus irmãos, e você tem achando que a sua vida é só sua e ninguém trisca, se você pensa assim, há um indicativo aqui de que falta que o evangelho entrar no seu coração, ou então de que o pecado criou uma crosta tão grande no seu coração que te deixou insensível. Porque se nós somos corpo, irmãos, não tem corpo separado, parte do corpo separado. Se você é cristão, você é corpo. E se você é corpo, sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria, e minha dor é sua dor, e minha alegria é sua alegria. É assim, irmãos. Se alguém levar uma topada, e fruto dessa topada a unha ficar preta, e você começar a ter febre, não tem febre só na unha, a febre é no corpo inteiro. É isso que a Bíblia está falando sobre ser corpo. Então não fique brincando de esconder sua vida. Não, minha vida é minha, quem manda sou eu, ninguém tem nada a ver. Isso não é pensamento de gente crente. Lembra de um ponto da semana passada? Teve uma das aplicações da semana passada que eu disse: seja crente. Seja crente, meu irmão. Não fique achando que você, não, eu posso esconder, isso aqui eu posso mostrar, isso aqui não, isso aqui eu não, ninguém, não. Isso não é uma prática do povo de Deus, de alguém convertido. Esse texto nos chama a confessar pecados. Esse texto nos chama a corrigir os erros. Esse texto nos chama, irmãos, a submeter nossas opiniões às Escrituras, mesmo que ela nos humilhe. Terceiro, rejeite qualquer Cristo e mais alguma coisa e se submeta totalmente ao Espírito Santo. Esse texto nos chama, irmãos, a abandonar o legalismo, o moralismo e o evangelho terapêutico. Você já ouviu falar desse evangelho terapêutico? Esse evangelho que só te bota para cima. Não, você é uma maravilha de Jesus, você é a última Coca-Cola do deserto, você é uma preciosidade das mãos de Deus. Esse evangelho terapêutico que só te aponta as bênçãos. Todo mundo quer, mas o evangelho que mexe na ferida, neguinho, opa, aqui não, pastor, de minha vida cuido eu. Você já pensou se Jesus virasse para você e dissesse: ah, é? Pois vai cuidar da sua vida sem mim. Deixa eu tirar minha mão de cima de você e deixar você por conta. Você já imaginou se Deus fizesse isso com você, meu irmão, minha irmã? Você estava morto, eu estava morto. Por isso, debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, na companhia de outros irmãos, é o melhor lugar para você, é o lugar mais seguro. Tomar decisões com temor, oração e submissão à palavra de Deus é o encorajamento do texto para nós. Viver a liberdade cristã governada pelo amor, não pelo medo. Chamamentos do texto para nós. Terceira e última sessão, versículos de 32 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Judas e Silas, que eram profetas, eu vou voltar um pouquinho, vou ler a partir do verso 30, tá? Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado, mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra de Deus. O efeito: nós vimos os mensageiros, depois nós vimos a mensagem, e agora nós vamos ver o efeito dessa mensagem. Lucas não está apenas narrando um fato histórico aqui, meus irmãos. Ele está mostrando o modo como o evangelho opera. Não só por doutrina, mas pelo cuidado da igreja para com a igreja. O cuidado de uns para com os outros. Temos aqui, irmãos, profetas como cuidadores do povo de Deus.
Ao chamar Judas e Silas de profetas, Lucas está dizendo que eles eram porta-vozes da autoridade de Deus. É isso que ficou da profecia. Os profetas que no Velho Testamento recebiam a voz de Deus, recebiam a mensagem de Deus e diziam: assim diz o Senhor. O que ficou dessa profecia é o fato de nós sermos porta-vozes, anunciadores, proclamadores, homens capacitados para aplicar a verdade no coração do povo. Isso se torna, irmãos, claro pelos verbos. Tem dois verbos bem importantes aí logo de início aí: encorajar e fortalecer. A palavra encorajar aqui, irmãos, é parakaleo. E a palavra fortalecer é epsterizo. Encorajar, irmãos, essa palavra, ela fala de consolação, de exortação, de presença que sustenta. E fortalecer significa firmar, estabelecer, dar sustentação. Esses mesmos verbos, eles aparecem em Atos capítulo 14, versículo 22, que é o nosso texto bem no início, quando Paulo fortalece os discípulos em meio à perseguição. Ou seja, irmãos, a igreja não é fortalecida apenas por decisões corretas, mas por presença, por palavra, por ensino contínuo e cuidado. A palavra aqui para nós, irmãos, é aconselhamento bíblico e discipulado. Nós somos fortalecidos, irmãos, com a presença uns dos outros, perto uns dos outros, compartilhando vida uns com os outros, ouvindo e falando a palavra de Deus, ouvindo e falando os pecados, orando uns pelos outros. É nesse movimento, irmãos, que cada um de nós e todos nós somos fortalecidos e, ao mesmo tempo, toda a igreja é fortalecida. Calvino, pensando sobre isso, ele diz o seguinte: Deus não se contenta em esclarecer a mente da igreja. Ele deseja também firmar os corações para que a verdade não seja apenas compreendida, mas amada e sustentada. O efeito, irmãos, do verdadeiro ensino é paz, é estabilidade, é maturidade. O texto diz, irmãos, dos versículos 33 e 34, que eles foram despedidos em paz. Eles vieram, deram seu recado e são despedidos em paz. Isso quer dizer, irmãos, que a mensagem, o efeito da mensagem cumpriu seu propósito. Essa paz aqui, irmãos, não é a ausência de conflitos. A paz que Cristo nos dá, não é a solução de todos os nossos problemas, mas é a garantia de que em meio aos problemas, Ele está conosco. Em meio aos nossos problemas, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Em meio aos nossos problemas, nós temos o Espírito Santo. Em meio aos nossos problemas, nós temos a igreja, uns aos outros. Em meio aos nossos problemas, nós temos a oração. Irmão, em meio aos seus problemas, Deus já deu a mim e a você tudo que nós precisamos para resolvê-los. Não tente resolver seus problemas de outras formas. A crise de Atos aqui, irmãos, ela poderia ter produzido algumas coisas. Separação. Poderia que aqueles irmãos não judeus dissessem assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, vocês ficam para lá e a gente fica para cá. Não tá bom assim? Vocês ficam para lá com os costumes de vocês, nós ficamos para cá com os nossos. A gente é irmão, a gente só não quer contato. A gente serve o mesmo Deus, mas a gente mantém uma certa distância. Acho que assim vai ser melhor para todo mundo. Isso era o que poderia ter produzido esse conflito. Esse conflito poderia ter gerado ressentimento. Sabe o que é ressentimento? É aquele negócio que você diz assim: eu te perdoo, mas não quero nem conversa contigo. Está tudo bem entre nós, mas se tu vier de um lado da rua, eu passo para outro. Está tudo bem comigo, mas lá na igreja, não pegue minha mão não. Não dá graça e paz para mim não. Essas coisas, irmão, não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Cristo trouxe paz. Irmãos, se a gente age assim, era a relação que nós tínhamos antes da conversão. Nós éramos inimigos de Jesus. Nós não tínhamos comunhão com Deus, nenhuma. Mas Deus resolveu vir ao nosso encontro, quando nós tínhamos feito mal a Ele com o nosso pecado. Você pensou nisso já?
quando Deus manda Jesus vir à terra, morrer na cruz por nós, tínhamos sido nós que tínhamos causado um problema com Ele, com o nosso relacionamento. Foi Adão e Eva que pecou e nós também. Mas Deus, que foi o ofendido, foi atrás. Aí você fica por aí dizendo assim: eu posso até conversar com fulano, mas ele tem que vir. Eu me humilhar e ir até fulano de tal e... Não, mas foi o que aconteceu com o seu Deus. E é por isso agora que você pode ser chamado de filho de Deus, porque Ele, que foi o ofendido, veio ao seu encontro. Então, irmãos, essas coisas que poderiam ter acontecido, não aconteceram. Por quê? Porque aqueles irmãos se submeteram à palavra de Deus, reconheceram seu pecado, pediram perdão, buscaram restauração. Quer o antídoto para o seu problema, irmão? É esse aqui. Está aqui o antídoto para o seu problema. Você está com problema com alguém? Você está com dificuldade para resolver com alguém? Tem uma situação que você precisa resolver, que você está procrastinando faz tempo, jogando para debaixo do tapete faz tempo? Está aqui o antídoto. A questão é, com quem você vai querer se parecer, irmão? Com Adão que se escondeu? Com Adão que fugiu? Ou com Cristo que veio ao nosso encontro? Você dorme com essa aí? Dorme pensando sobre isso. F.F. Bruce, pensando sobre esse assunto, ele diz assim: a igreja não cresce apenas resolvendo controvérsias, mas cuidando das pessoas afetadas por ela. Isso explica, irmãos, porque Lucas dedica espaço não apenas à decisão, mas o pós-decisão. Versículo 35, olha o que diz o versículo 35. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra de Deus. O trecho termina, irmãos, de forma aparentemente simples, mas não é. Tem nada de simplicidade aqui. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e anunciando a palavra do Senhor. Depois de um dos maiores concílios da história cristã, a igreja volta ao essencial, irmãos. Depois do problema foi resolvido, irmãos. Não é dizer que resolveu, mas eu não quero contato. Não é dizer que resolveu, mas tu não passa na mesma rua que eu. Não é dizer que resolveu, mas tu fica lá e eu fico aqui. Não, irmãos. A comunhão foi mantida, ela foi aproximada, aquilo aproximou mais a igreja. O ensino continuou, proclamação continuou, palavra de Deus continuou, irmãos. John Stott comenta sobre isso dizendo o seguinte: para vencer crises, a igreja precisa resistir à tentação de viver delas. Sua vocação continua sendo ensinar e anunciar a Cristo. Tem gente que gosta de viver com um problema nas costas. Você não quer resolver o problema? Não, deixa aqui. Parece que é seu bichinho de estimação. O problema para ser resolvido é seu bichinho. Você fica acariciando ele. Meu bichinho, meu bichinho. Não, não acaricie seu pecado, não. Confesse, resolva, abandone, restaure a comunhão, volte ao primeiro amor. Nada sustenta a igreja além do evangelho continuamente anunciado. Pensando sobre cristologia desse último ponto, Judas e Silas eram profetas, mas Cristo é o profeta por excelência. Ele não apenas fala a palavra, Cristo é a palavra. Ele encoraja os abatidos, ele fortalece os fracos, ele produz a paz verdadeira, ele edifica sua igreja pela verdade. Em Efésios 4, irmãos, Paulo fala que os dons ministeriais existem para a edificação do corpo de Cristo, como eu falei agora há pouco. Tudo converge em Cristo. A igreja permanece firme não porque tomou boas decisões, mas porque Cristo continua falando, cuidando e sustentando seu povo. Cristo é a nossa paz, meus irmãos. Você quer ter paz? Vá para Cristo. Aprenda com Jesus. Algumas aplicações desse último ponto para a gente encerrar. Acredite, irmãos, o evangelho não é apenas informação. O evangelho é cuidado. Fé e vida. O evangelho não é apenas conhecimento. Não adianta, você pode dizer assim, mas eu tenho muito conhecimento, pastor. Eu conheço muita coisa de Jesus, mas se você não vive, não adianta nada. Não adianta nada.
Falei semana passada, o jovem rico chegou com um monte de conhecimento. O que eu preciso para ser salvo? Jesus disse, obedece os mandamentos. Ele disse, cumpro todos eles. Jesus disse, eu vou dizer só o primeiro para te mostrar teu coração. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele vazou. Ele não amava Deus sobre todas as coisas. Não adianta você ter conhecimento não, irmão. Se não tiver vida, não adianta de nada. Se você vive distante da igreja, ou você vem à igreja para bater ponto, ou apenas para consumir conteúdo, você está perdendo todos os benefícios que a graça de Deus lhes oferece no corpo de Cristo, que é a igreja. 2, deixe que a palavra do Senhor fale com você, e não apenas habite em sua cabeça como informação. A fé, irmãos, não é apenas compreender, é ser transformado e sustentado por Cristo. 3, permaneça firme na comunhão e no ensino durante e depois das crises. Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, minha irmã. Você está em crise, está passando por problema? É aqui na comunhão que isso se resolve. Não abandone a igreja quando houver conflito. Permaneça, fortaleça a sua fé e ajude a restaurar a paz. Há momentos, meus irmãos, em que a igreja precisa silenciar para ouvir novamente o Espírito Santo dizer o que ele já disse, dizer novamente. Em Atos 5 nos lembra que Deus não fala apenas para resolver debates. O Espírito fala para resgatar consciências cansadas e curar corações sobrecarregados. Talvez você tenha caminhado com Deus por anos, mas ainda carregue o peso de tentar ser aceito por Ele. Talvez sua fé tenha se tornado um esforço constante de prever ou de provar que você merece permanecer. Ou quem sabe você carregue fardos, você carregue feridas que você mesmo causou, ou que outras pessoas causaram em você. E hoje, irmãos, o Evangelho te chama a parar. O Evangelho está te chamando a respirar fundo e lembrar que Cristo fez tudo que você não podia fazer. Ele fez tudo que precisava ser feito. Não tem o que você precisa acrescentar. Cristo não morreu apenas para perdoar seus pecados. Cristo morreu para libertar o seu coração da culpa. Ele não ressuscitou apenas para garantir o céu, mas para nos ensinar a viver em descanso, em obediência, em confiança. Hoje, meus irmãos, o Espírito Santo te convida a mudar não somente suas práticas externas, mas principalmente o lugar onde você deposita sua esperança, sua confiança. Talvez seja a hora de abandonar o controle, talvez seja a hora de abandonar o orgulho, talvez seja a hora de abandonar esse senso de comparação e simplesmente confiar em Deus. O Evangelho não chama você a tentar, mas a crer. Não chama você a carregar mais fardos, mas a entregar os que já estão pesados demais a você, para quem já pagou o preço deles por você. Deus não te chama a se esconder atrás de religião. Ele te chama a se aproximar de Cristo com o coração aberto. Que hoje, irmãos, não seja apenas mais um culto para nós, mas que seja um momento de rendição. Que a palavra tenha te convencido, não eu, mas que a palavra tenha te convencido e transformado sua mente e seu coração. Que nossa igreja, irmãos, aprenda a viver a graça que proclama. Que o Senhor nos conceda a humildade para mudar quando o Evangelho nos confronta. E tudo isso para a glória de Deus.